Olá, meus irmãos, é uma alegria estarmos juntos de novo para meditarmos na Palavra de Deus. Temos estudado a carta de Paulo aos Filipenses nesses últimos tempos e eu gostaria de chamar sua atenção agora para o capítulo 4, o início da carta. Depois de rodarmos já os 3 primeiros capítulos da carta, não é difícil percebermos que a igreja dos Filipenses se caracterizava por ser uma igreja bastante sólida, bastante saudável. Ela não tinha problemas teológicos, afinal de contas, Paulo não repreendeu nenhum pensamento errado que eles pudessem ter, como ele fez quando escreveu aos Gálatas ou aos Coríntios. Nem tampouco a igreja manifestava algum problema comportamental. Existia problema? Com certeza existia, e nós percebemos aqui, mesmo no capítulo 4, que existia um problema de relacionamento, principalmente entre duas irmãs. E parte do esforço de Paulo ao escrever essa carta, ele manifesta isso um pouquinho no capítulo 2 e no capítulo 4, estava em encorajar essas irmãs ao entendimento, como também encorajar alguém que era da confiança do apóstolo, que pudesse ajudar essas irmãs a viverem em paz e entendimento. Fora isso, era uma igreja saudável. Agora, é interessante e curioso que ao escrever para uma igreja saudável, chegando no final da carta, no versículo 1, ele passa a dizer para aquela carta o seguinte, para aquela igreja o seguinte: vocês devem permanecer firmes. Essa expressão, permanecer firmes, traduzia um verbo grego que foi empregado 8 vezes no Novo Testamento. O verbo steko. Não tenho fundamento para dizer, mas ele lembra bastante a nossa palavra estaca, que é alguma coisa que está fixa. Se existe alguma relação de derivação da nossa palavra para a palavra grega, não posso afirmar. Mas é a mesma ideia, vocês devem ficar firmes ou presos como uma estaca. Esse verbo que foi empregado somente 8 vezes em todo o Novo Testamento, ele foi empregado para descrever coisas bastante específicas de com que ficar firmes. Ficar firme, em primeiro lugar, envolve estar ciente e seguro daquilo que é a vontade de Deus. Você conhece o que Deus pensa? Você sabe o que Ele quer? Você tem buscado e lido e estudado as Escrituras para conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que é certo, o que é errado, quais são os princípios que devem reger a sua vida? Então, ao exortar aquela igreja já madura, aquela igreja saudável, sólida, Paulo tem o cuidado de dizer: vocês devem permanecer firmes, conhecendo qual é a mentalidade de Deus, qual é o pensamento de Deus, qual é a proposta de Deus. Em segundo lugar, o verbo foi empregado para descrever obediência ao que é a vontade de Deus. Assim, não basta simplesmente saber o que Deus pensa. Nós temos que, além de saber o que Deus pensa, nos dispormos a obedecer o que Deus quer. Vamos lá, você leu a Escritura que Deus é contra o roubo. Na sua vida, antes de se converter, o roubo fazia parte da sua conduta. Agora, ao ler as Escrituras, você descobre que a vontade de Deus envolve não roubar. Mas não é só descobrir e ficar firme no conhecimento. É fundamental também, e ficar firme envolve você colocar em prática o que Deus fala. Assim, ainda que você tenha acesso, facilidade, vontade, etc., roubar não mais faz parte da visão que Deus tem para a sua vida, e Deus espera que você fique firme obedecendo ao que Ele fala, praticando o que Ele fala. Além disso, o verbo também foi empregado para descrever oração. Nós temos que ficar firmes na oração. Como você pode perceber,
é fundamental para a nossa vida, e por isso o apóstolo nos exorta, uma vida de oração, uma vida de comunicação com Deus, uma vida de buscar a presença de Deus continuamente, uma vida em que a gente busca em Deus a força, o recurso, o socorro, a ajuda necessária para a nossa vida. Então eu tomo lá consciência, é da vontade de Deus que eu não roube. Mas além disso, eu preciso colocar em prática. Mas as tentações do meu coração apontam na direção de fazer o que eu não devo. Então eu busco em Deus, eu oro a Deus e peço a Ele: Senhor, me ajuda nisso. Me livra dessa vontade de fazer o que é errado. Coloca no meu coração a vontade de fazer o que é certo. Me ajuda com forças necessárias e suficientes para que eu consiga realmente colocar isso em prática. Então, observe que a exortação para uma igreja saudável, de que ela deveria ficar firme, é uma exortação para que essa igreja, ou para que cada indivíduo, esteja firme nos propósitos que Deus tem para ele. Assim, era para aquela igreja, é para a igreja de hoje, é para a sua vida, é para a minha vida. O que Deus deseja para todos nós é que a gente seja firme, conhecendo o que Deus quer, obedecendo o que Deus quer e dependendo em oração daquilo que Deus quer para se tornar uma realidade em nossas vidas. Nós vivemos em tempos em que muitas pessoas ganham voz, microfone, palco, para falar as suas próprias ideias. E cada dia mais me assusta como tanta gente que não está nem aí, firmada no que as Escrituras ensinam, ganham expressão, relevância e fama no meio do povo de Deus. Nós precisamos ser o povo que não esteja sendo levado pelo vento do que se fala, mas fincados, firmados como uma estaca, ouvindo o que Deus fala e conhecendo o que Ele fala, obedecendo o que Ele fala e dependendo dEle, através da oração, para que Ele torne isso uma realidade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.